Vai ser interessante acompanhar esse julgamento aí do presidente Bolsonaro. A Globo está num desespero gigantesco. Seus jornalistas deram uma dica. Tudo será transmitido em tempo real. O PT se gaba, vamos transmitir o julgamento de Bolsonaro. Pode transmitir à vontade, deixa ele. A parcela de sujeitos aí que apoiam toda essa barbaridade já é definida. Quanto mais eles mostrarem aí pro Brasil todo, mais eles vão estar cientes da maldade que esses personagens estão fazendo. Só que tem pessoas lá em Washington que também vai observar e acompanhar esse julgamento atentamente, em tempo real. E a Globo ligou o sinal de alerta que o julgamento vai acontecendo e eles vão punindo. O julgamento acontecendo, a maldade, pá, punindo. Lei Magnitsky em um, lei Magnitsky em outro, lei Magnitsky em tal. Vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos passar por tudo isso aí para libertar o Brasil, óbvio, um país não seria fácil, ainda mais o nosso país, né? Nunca fomos independentes, igual sempre os livros de história tentaram trazer. A independência está sendo conquistada agora. Fato. Solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família. Notícia e informação a partir de agora. Meus amigos, minhas amigas que me acompanham aqui todo dia. Você que está em busca de algo novo, trabalhar com as redes, se aprimorar, sair da zona de conforto, conseguir trabalhar de maneira satisfatória, fazer hoje talvez uma segunda fonte de renda, eu estou com uma oportunidade incrível. Criamos um aplicativo para você conseguir trabalhar da sua casa, uma forma de você conseguir fazer uma renda. Tem muitas pessoas aqui recebendo de 200 a 300, até 400 reais por dia. No final do mês a gente vê aí um valor satisfatório. Eu quero que vocês vejam esse vídeo do nosso amigo que aplicou os métodos e hoje está sorrindo demais com essa grande oportunidade que ele conseguiu conquistar. Em 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700, acabou de cair na conta bancária. A gente traz sempre, meus amigos, esses depoimentos, porque são pessoas, povo como a gente, que conseguiu chegar lá. Uma ótima oportunidade para você faturar ainda hoje. Clique no link aqui logo abaixo que eu tenho certeza que assim como esse nosso amigo conseguiu progresso, você vai conseguir também. Hoje em dia é só a gente correr atrás, meus amigos. Com tantas oportunidades que tem, a gente não pode ficar esperando desse desgoverno aí, porque sabemos que eles não pensam em absolutamente ninguém, a não ser os interesses deles. Clique no link aqui logo abaixo, tenho certeza que você vai se surpreender com essa nova forma de trabalhar pelas redes sociais e ter à sua disposição, né, uma nova forma de conseguir conquistar a sua independência financeira. Gente, a começar por essa notícia aqui. Processos do dia 8 de janeiro são nulos. Estão vendo aqui? Nulos os processos. Como assim, Fabiano? Advogado, especialista, o Silvio Kuroda, né, diz que as acusações oferecidas até dezembro de 2023 violam regras institucionais. Por que nós estamos passando isso? A ótima reportagem do Davi Agape. Que se nós estamos vendo isso aqui, lá fora também. O direito é meio que universal. E as pessoas, autoridades, estão vendo a palhaçada que está acontecendo aqui no Brasil. Há cerca de 3 semanas publicamos Vaza Toga 2, ele é o responsável pela Vaza Toga. Reportagem que revelou a criação de uma estrutura paralela dentro do TSE, coordenada a partir do gabinete de Moraes, destinada a monitorar, né, e classificar investigados do dia 8 de janeiro. Para vocês terem uma ideia, ontem a Revista Oeste, a ótima Revista Oeste trouxe, um dos ajudantes ali do judiciário de Moraes, fala até nesses termos, enferrar com a Carla Zambelli. Isso não é justiça, gente. Isso não é justiça. Na entrevista exclusiva aqui, né, o advogado explica que as denúncias apresentadas pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos
violaram o princípio do promotor natural, a regra que garante que todo acusado seja processado por um promotor com atribuições previamente definidas em lei e não por alguém designado para um caso específico. Essa atribuição cabia à então vice-procuradora Alindora Araújo, que nunca abriu mão da função. Alindora, que ainda era procuradora quando tudo isso começou. Por isso, segundo a autoridade jurídica, as denúncias de Carlos Frederico não têm validade. É o cara que colocou as denúncias aí para o Moraes estourar o pau aí, né, em cima das pessoas. Ele cita portarias publicadas no Diário Oficial da União que mantinha Lindora como titular das ações no STF e apenas criava um grupo de apoio coordenado por Carlos Frederico sem lhe conferir poder para oferecer essas denúncias. Ao ignorar esse limite, o advogado diz aqui que o STF abriu um espaço para um tribunal de exceção, no qual promotores e juízes são escolhidos a dedo. Eles escolhem para poder fazer as barbaridades, né? O afastamento de Lindora prossegue, sugere uma manobra em tese inconstitucional. Já havia se posicionado contra a investigação de cunho político e entrou em choque com Moraes em decisões diversas, né? Em outras ocasiões também, defendendo suas prerrogativas. Tentou encerrar o chamado inquérito das fake news, a Lindora, e em parecer revelado pela Folha, em agosto do ano passado, classificou como inconstitucional o uso da assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Tudo isso eles utilizaram na campanha eleitoral, né? Para poder amassar Bolsonaro, para poder suavizar o caminho para Inácio, e veio falar para a gente, tudo na base da democracia. O órgão TSE, criado para monitorar desinformação, mas que passou a atuar como polícia investigativa, o documento pedia anulação das medidas baseadas nos relatórios da AEED e advertia que o judiciário não pode investigar crimes de ofício. Apesar disso, o afastamento informal da vice-procuradora Lindora abriu o caminho para que o então procurador Augusto Aras colocasse Frederico à frente da força-tarefa do 8 de janeiro. Essa designação, no entanto, não lhe conferia poder legal para apresentar as denúncias. Mesmo assim, se tornou o rosto público da acusação. O advogado está falando aqui que todos esses processos são nulos desde a origem, não tem como se sustentar. É óbvio que nós sabemos disso, mas nós, todos, mas essas autoridades, né? Elas tentam transparecer que tudo que eles estão fazendo é em nome de uma justiça justiceira, sabe? Para poder tentar convencer a opinião pública. Eu mostrei aqui na live ontem, à tarde. Eles estão fazendo de absolutamente tudo para poder reescrever a história. É um absurdo. Se você observar, há um personagem bem lá do passado, que ele, meus amigos, ele não aceitava, por exemplo, rendição. Ele somente dobrava a aposta. Mesmo acuado, e sabendo que ia perder, e sabendo que seria derrotado, não tinha jeito, ele dobrava a aposta. Ele ia para frente, porque não tinha saída. O que a gente observa muitas vezes da justiça brasileira hoje, de personagens, eles não recuam porque não tem saída. Não tem saída. Só que pau, pedra é pedra. Entende? Lá com os Estados Unidos. Com os americanos não tem. Uma coisa que a gente aprendeu e muito, né, com os americanos nesses anos todos, é que lá não tem negociação, não tem acordo, não tem absolutamente nada disso. Quando eles pegam uma missão aí realmente que eles vão com afinco, eles não desistem. Olha, eu quero mostrar aqui para vocês, né? Estou aqui na bala da agulha aqui para mostrar, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, ó. Vou pôr aqui o personagem da Globo aqui falando. Os Estados Unidos vão acompanhar em tempo real tudo que
for acontecer lá no julgamento. E a lei Magnitsky será utilizada a cada voto que forem dados. A lógica é simplesmente, ou seja, o PGR vai fazer a sua exposição, recebe Durante o julgamento? A intenção, a informação que a gente tem é que seria durante o julgamento. Ou seja, criando uma sistemática durante o julgamento e, obviamente, tentando pressionar os ministros, pelo menos os ministros da primeira turma, em relação ao julgamento. Aí tem uma enorme exposição sobre o que pode acontecer depois disso, com quase certa condenação do ex-presidente Bolsonaro. Aí várias especulações. A mais tímida delas é, de alguma forma, constranger a comitiva brasileira que vai até a ONU no final do mês e constranger a comitiva, ou seja, com questão de vistos, etc. Ou seja, não parou, tá? Assim, a gente está aqui num momento de trégua, em algum momento volta o Brasil e teremos uma nova leva de ataques nas próximas semanas. Ele comenta aqui que o governo dos Estados Unidos, o presidente Trump, Marco Rubio, Scott Bennett, eles vão acompanhar tudo em tempo real. Olha só, em tempo real o julgamento do presidente Bolsonaro. A partir do momento que as barbaridades começarem a ser colocadas aí à disposição, né, que é lógico, imagina que Dino é adversário político de Bolsonaro, o Zanin é advogado do Lula, foi advogado do Lula, né, não por aí, a esposa continua como advogada do Lula, se precisar, não agora, tal, mas futuramente, quem sabe, sempre foi, são amigos de anos, também amigos. O Moraes odeia o presidente Bolsonaro. E eu não sei por quê. Porque quando o presidente Bolsonaro tomou posse, o Moraes nunca foi, né, por exemplo, um personagem que a sociedade brasileira tinha alguma repulsa, né? Ou tinha alguma peculiaridade, vamos por aí. Tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Nunca foi. No começo, bem no começo do 2019, nunca foi nem em 2018, quando o presidente Bolsonaro venceu. O povo tinha verdadeiro asco, ia nas ruas em manifestação contra Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e até o Celso de Mello. Até o Celso de Mello. Esses quatro, principalmente. Esses quatro. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o próprio Barroso também. O próprio Barroso também. Então, ele entra nessa questão do inquérito Fim do Mundo aí, das fake news, tal, que o Toffoli colocou ele aí em 2019 porque estavam tendo muitas manifestações contra os ministros. Até que veio a matéria, né? Amigo do meu pai. E ele decidiu, né, que seria o Doberman de tudo isso aí, né? O Pitbull, que ele acha que ele é a figura tal. Absurdo. E foram tomando todas essas atitudes drásticas, bárbaras. Sempre contra a direita, nunca contra a esquerda. Sempre contra a direita, nunca contra a esquerda. Até porque também ele viu que o seu PSDB havia acabado. O Moraes foi militante do PSDB. Só aí já é uma barbaridade. E hoje, o governo norte-americano tem isso claro, cristalino, tudo o que aconteceu. Você imagina, eles vão, não tem outra saída, eles vão dobrar a aposta. Mas vocês imaginam a vergonha desse processo correndo aí e tal, e eles tomando sanções em tempo real. Imagina só a situação. É isso que nós estamos observando, pelo menos é o que fala o cara da Globo aqui. É o cara que está falando. O nosso Brasil hoje está totalmente desvirtuado, totalmente cabeça para baixo. Se for verdade. E a gente vê, aqui por exemplo, ó, quem eles pegaram para Cristo? O Eduardo Bolsonaro. O PT sempre fez isso. Quando o Lula estava preso, sempre fez isso. Aí a própria Folha de São Paulo, como Eduardo Bolsonaro virou uma figura de poder capaz de influenciar a Casa Branca, uai, ele não era irrelevante? Não era a Folha mesmo que estava falando que ele era irrelevante, que o Eduardo Bolsonaro debocharam dele? Desde 2016, Eduardo se aproxima de figuras do círculo de Trump, como Steve Bannon. Ele teve a ajuda de Paulo Figueiredo, neto do ditador, que já foi sócio de Trump no Rio. Adotou e propagou a agenda do olavismo, que possui forte afinidade com a retórica da extrema-direita dos Estados Unidos. Olha, eles tratam o professor Olavo de Carvalho assim como se
a gente fosse não ter orgulho de ser um dos alunos e uma das pessoas que tem admiração pelo Olavo. É pelo contrário. A gente tem muito carinho pelo Olavo de Carvalho. Graças a ele, milhões foram despertados. E eu tenho a sorte dele ter sido nosso seguidor, e é até hoje, né? A família mantém um canal tal até hoje aqui do nosso canal. Eu tive a honra de ser prestigiado com isso. Tenho muita honra. Isso aí, ele me seguia, meus amigos, desde 2019, para vocês terem uma ideia. 2018, 2019, eu contei aqui, né? E tenho muita alegria de ter sido agraciado, ser um dos personagens aí da história que tem o professor Olavo de Carvalho seguindo. Nossa, o cara era sensacional. Aí eles ainda põem aqui, ó, Eduardo tem uma relação direta com os filhos de Trump, já participou de eventos na casa do americano, não pode ter amizade com os filhos do Trump? Usando seu cargo na Câmara e participando no Congresso da Direita Internacional, ele se posicionou como uma liderança conservadora global. Isso sim, concordo com vocês. Ele é uma liderança conservadora global. Hoje ele tem acesso aos gabinetes de integrantes do governo Trump, de assessores e de ao menos 47 congressistas. Quanto mais eles mostrarem desespero com o Eduardo, mais a gente vai entender que está dando certo. Eles não iam ficar nessa situação, com esse tamanho de desespero, se o trabalho do Eduardinho, que eu falo sempre, apelido aqui, né? Todo carinhoso, eu gosto muito do menino, não tivesse dando certo. Eduardinho está fazendo a diferença. Isso é um fato. Isso é um fato. Imagina esse julgamento em tempo real. O Trump lá com uma TVzona ali, tal. Pá, aperta o botão nesse. Pá, aperta o botão naquele. Vai ser interessante acompanhar, tá? Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, já aproveita e se inscreva aqui no canal, ativem o sininho, que a gente vai trazer muita notícia e informação hoje aqui, tá bom?